a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. A palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você encontrou aí? Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ele ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." Aleluias, glória a Deus. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e Jesus foi ter com ele. Reparando, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus ao nosso coração. Palavra tremenda né, queridos? Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu quero nessa noite, diante desse texto, eu quero trazer para nós, para mim também, para você, algumas lições que esse texto traz para nós diante das tempestades da vida. Aqueles momentos que o vento começa a soprar, não tem aqueles momentos que parece que a gente não vai aguentar, parece que a tempestade está muito forte, parece que a luta é grande, que a gente não vai conseguir vencer. Naquele dia que parece que está tudo dando errado, não tem esse dia que a gente tenta, que a gente levanta, que a gente fala: "Olha, hoje está difícil, a luta está muito grande, eu não sei o que eu vou fazer, o barco está balançando, está entrando água no meu barco." Aquele momento quando a gente começa a orar, que a gente começa a clamar, e a impressão que a gente tem às vezes é que Jesus não está ouvindo a nossa oração, parece que tudo que a gente faz dá errado. Naquele momento que a gente se prostra e não tem palavras para dizer, naquele momento que a gente se prostra diante da luta, diante da tempestade, e fala: "Senhor, me socorre, Senhor, me socorre, porque a ventania está forte, a tempestade está forte, o vento está soprando com pressão, e eu não sei o que vou fazer, eu não sei que caminho seguir, eu não sei aonde devo buscar forças." Nesse momento é a hora da gente parar. Quando a gente não sabe o que fazer, quando o vento está soprando, é a hora da gente respirar fundo, é hora da gente respirar, parar e levar os nossos olhos, como diz o salmista, para a cruz, né?
Quando o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é interessante que o mesmo salmista que ele diz que ele eleva os seus olhos para os montes e faz essa pergunta, de onde me virá o socorro, o mesmo salmista ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esses momentos que o vento começa a soprar com força, que a tempestade vem, começa a nos sacudir, nós somos desafiados a quietar o nosso coração, a olhar para os montes e ter a certeza no nosso coração, querido, ter a certeza, a convicção no nosso coração que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. De repente você pode estar pensando assim, nesse momento: ah, pastor, mas falar isso é fácil, mas falar é uma coisa, mas viver isso no momento que o vento está soprando é diferente, é muito difícil. Eu não estou aqui, querido, para poder dizer para você não. E eu concordo com você que está pensando dessa forma, que realmente é muito difícil nós olharmos para os montes e crermos que o nosso socorro vem do Senhor no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que o vento sopra, e tem momento que o vento sopra com força mesmo. Ainda mais nós que somos cristãos, né? Parece que o vento sopra com mais força ainda sobre nós. Mas o grande desafio é nesse momento que nós somos desafiados a colocar a nossa fé em ação, a não esmorecer, a continuar crendo que aquele que nos chamou é fiel, que aquele que nos chamou nos sustenta, que aquele que nos chamou para a grande obra, ele vai nos sustentar até o grande dia, até o dia que ele nos chamar para morarmos com ele na Canaã celestial. O grande desafio, meu amado ou minha amada, não é crer apenas no momento, no tempo de bonança, no tempo que tudo vai bem na nossa vida, mas o nosso grande desafio é continuar acreditando nos momentos de lutas que aquele que chamou, que aquele que nos convocou para essa grande missão, que ele é fiel, que ele é que vai nos sustentar. Não é a minha conta no banco, não é nada que tem à minha volta, não é o meu patrão, não é nada, não é circunstância da vida que vai me sustentar. Quem vai nos sustentar é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que falte o alimento, ainda que falte o dinheiro, ainda que falte a saúde, ainda que falte qualquer coisa à nossa volta, nós somos desafiados a continuar a crer, acreditando que o Senhor é que vai nos sustentar. Quando tudo nos faltar, Ele não falta. Aleluia! Pode faltar tudo para mim e para você, mas Ele jamais vai faltar na nossa vida. E eu quero ministrar essa palavra ao teu coração nessa noite, trazendo pelo menos 2 lições diante desse texto que foi lido aqui para nós. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Jesus sempre chega na hora certa. Aleluias! Aconteceu isso com você? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo diversas, inúmeras vezes. Às vezes a gente vai tentando, a luta vem, a tempestade chega e a gente tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra coisa e busca daqui, busca dali e faz uma coisa e faz outra coisa, e às vezes parece que o barco já está quase afundando. Parece que a água já está entrando dentro do nosso barco. Já está entrando dentro do barco, o vento soprou e o barco já está indo a pique e a água já está entrando e a gente está segurando com a pontinha da beirinha do barco. A impressão que a gente tem às vezes é essa, né? Parece que a gente vai morrer. Parece que a gente vai sucumbir diante daquela luta, diante daquela tempestade. Mas na hora certa, no momento exato, Jesus não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora certa. Glória a Deus. Eu quero ler com você aqui a partir do versículo 25, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda. Se não tiver, acompanhe comigo a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, os discípulos entraram no barco e foram embora e Jesus ficou despedindo a multidão. E depois de despedir a multidão, Jesus foi para o monte orar.
E despedidas das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe com os discípulos, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que é o vento contrário? O vento estava soprando não a favor dos discípulos, mas ao contrário. De forma que as ondas eram fortes, o vento soprava contrário, ou seja, havia uma tempestade muito grande no mar e o vento soprava com força, a fim de que os discípulos entraram em desespero. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, bem de madrugadinha, já entre 3 horas da manhã, mais ou menos, entre 3 e 6 horas da madrugada, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: fantasma! E tomados de medo, gritaram. Ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, 3 horas da madrugada e 6 da manhã, Jesus ele vai andando sobre o mar até com os discípulos. Eu creio, meus amados, que Jesus ele sabia o que ia acontecer. E sabendo que os discípulos estavam passando por grande perigo, sabendo que o vento soprava, sabendo que a tempestade era forte, e Jesus então é chegado a minha hora. E ele vai então andando por sobre o mar para poder ter com seus discípulos. Queridos, eu imagino essa cena. E os discípulos lá com o vento soprando, o barco balançando, imagino eles olhando e vendo Jesus indo, e eles com medo, imaginaram que era um fantasma que estava se aproximando deles. E eles começaram a gritar de medo. E Jesus, então, ele imediatamente, né, ele diz, versículo 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, ele logo diz, né, não temais, para que as suas palavras aquietassem o coração dos seus discípulos, para que eles crescem. Que era o mestre que estava indo ao socorro deles. Que era o mestre que estava se aproximando. Que era Jesus que estava se aproximando deles para poder livrá-los daquela grande tempestade. Creio que Jesus, eles deviam estar pensando, né? Jesus vai chegar ao barco, né? Ele está vindo e vai chegar no barco e tudo vai ficar bem, porque eles haviam andado com Jesus, eles haviam presenciado tudo que Jesus havia feito com eles. Ninguém havia contado para eles. Eles haviam visto com seus próprios olhos os milagres que Jesus havia realizado. Era para eles terem acalmado o teu coração, né? Jesus está chegando, é Ele. Mas o medo tomou conta deles de tal maneira que eles começaram a gritar. Mas Pedro, né? Como sempre Pedro, né? Ele diz no versículo 28, respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha como Pedro foi ousado, meus amados. Pedro, ele não apenas nos diz: Senhor, se és tu, me dá um sinal. Ou se é tu, Jesus, olha, faz com que o vento se aquiete e que as ondas parem de balançar, ou que né? Mas não, Pedro foi ousado, mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo andando por sobre as águas. Queridos, que ousadia de Pedro. Queridos, o que eu aprendo com isso? É a nossa segunda lição que eu tiro desse texto. Queridos, diante das tempestades da vida, nós precisamos ser ousados como Pedro. Precisamos ser destemidos assim como Pedro. Pedro diz: Senhor, não aquiete o mar. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, não aquiete o mar, não mande que o vento cesse, mas manda eu ir ter contigo andando por sobre essas águas. Por sobre essa tempestade. Queridos, que ousadia desse homem chamado Pedro. Eu aprendo com essa palavra de Pedro, com essas palavras de Pedro, que diante das tempestades da vida nós precisamos ser ousados. Diante das nossas limitações, meus amados, quando a minha limitação humana me impede de ir adiante, quando aquilo que está diante dos meus olhos são maior do que eu, são maior que a minha fé, eu preciso ser ousado e dizer: Senhor, me dá um sinal, Senhor.
Quando aquilo que está diante de mim faz com que eu tenha medo, diante daquilo que está diante dos meus olhos, faz com que eu tenha medo, eu preciso ser ousado e dizer: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Pedro pede um sinal para Deus. Ele diz: Senhor, manda aí ter contigo diante, sobre essas águas. E Jesus diz a Pedro: Pedro, então vem. Aleluias. Queridos, eu imagino Jesus ouvindo aquelas palavras de Pedro: Senhor, manda eu ir ter contigo diante, sobre essas águas, diante dessa tempestade, manda eu ir ter contigo. Eu imagino Jesus ouvindo aquelas palavras de Pedro, palavra de ousadia, palavra de quem sabia quem era Jesus. E Jesus diz: vem Pedro. Vem, Pedro, viver o sobrenatural comigo, Pedro. Aleluias. Jesus chama Pedro para viver algo extraordinário. Jesus chama Pedro para poder andar por sobre aquelas águas. Meus amados, às vezes nós passamos por esse texto e não paramos para meditar em cada uma dessas palavras. Às vezes nós olhamos para Pedro andando sobre as águas por uma coisa natural, por uma coisa qualquer. Meu amado, Pedro viveu algo sobrenatural com o Pai. Sabe por quê? Com Jesus. Porque ele foi ousado. Só teve duas pessoas que andou sobre as águas. Só teve duas pessoas que a Bíblia nos diz que quebrou a ordem natural das coisas. Um foi Jesus e o outro foi Pedro. É engraçado, meus amados, que às vezes nós vimos pessoas dizendo que, e o texto vai falar sobre isso, né? Homem de pequena fé, meus amados. Pedro pode até ter tido pouca fé, mas ele foi ousado, a ponto de andar sobre as águas, diante do impossível. Pedro fez com que o impossível se tornasse algo possível, porque ele foi ousado. E nós precisamos ser ousados, assim como Pedro, diante das tempestades da vida, meu amado. Precisamos falar: Senhor, me dá um sinal. Senhor, eu quero viver o extraordinário. Senhor, eu quero viver o impossível. Senhor, eu quero viver aquilo que as pessoas vivem e dizem que viveram experiências extraordinárias com o Senhor. Eu quero viver isso também. E nós só vamos viver isso, meus amados, se nós formos ousados, assim como Pedro foi ousado. Assim como Pedro foi ousado a ponto de dizer: Senhor, eu quero andar também sobre as águas. Pedro disse: Senhor, eu não quero que as ondas... É como se Pedro estivesse dizendo isso, meu querido. É como se ele estivesse dizendo isso para nós. Eu não quero. Ele podia ter pedido isso, mas ele não pediu. Ele podia ter falado: Senhor, manda que o mar se aquiete. Senhor, manda que esse vento cesse. Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse isso. Sabe por quê? Ele queria viver algo extraordinário. Você quer viver algo extraordinário com o nosso Deus, com o nosso Pai? Se você quiser viver algo extraordinário com o Senhor, se você quiser viver o impossível com Deus, se você quiser quebrar a ordem da natureza, assim como Pedro fez, você precisa ser ousado diante de Jesus Cristo e falar: Senhor, eu quero ser ousado assim como Pedro. Eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o impossível, assim como Pedro viveu, também quero viver. E crer, meus amados, e crer que você vai viver em nome de Jesus. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu falei de duas, mas eu quero compartilhar a terceira lição, porque esse texto é maravilhoso, esse texto é tremendo, tremendo. Vou repetir o versículo 29 que diz: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, terceira lição para nós. Enquanto Pedro, andando sobre as águas, vivendo o impossível, vivendo o sobrenatural com Deus, enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele andou por sobre as águas. Mas depois que ele começou a olhar à sua volta,
começou a olhar para a força da tempestade, começou a olhar para a força do vento, para as ondas que balançavam com muita força, ele também teve medo. O texto nos diz que ele começou a afundar, começou a submergir. E a terceira lição para nós nessa noite: diante das tempestades da vida, diante da fúria do mar, diante da força do vento, nós somos desafiados a continuar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jamais, meu querido, minha querida, jamais você que me ouve nessa noite, diante da luta, diante da dificuldade, diante das tempestades da vida, nunca, jamais tire os olhos de Cristo, jamais perca a sua fé. Continue crendo em meio à luta, em meio às tempestades da vida, continue caminhando rumo ao sobrenatural, continue crendo que aquele que te chamou vai te sustentar, continue crendo que aquele que diz para você, olha, vem, aleluias, que aquele que diz para você, se vem, ele vai continuar te sustentando, ele vai continuar cuidando de você, ele vai continuar te dando força, ele vai continuar iluminando o seu caminho, ele vai continuar segurando a tua mão para que você continue a viver o sobrenatural, para que você continue a romper com o impossível. Com o impossível. Por isso, a terceira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite: diante da luta, diante do impossível, não tire os olhos de Cristo. Tá difícil? Continue a caminhar. Tá difícil, pastor? Continue a marchar. Tá difícil, eu não continue tendo força. Você vai conseguir, você vai vencer. Tenho certeza que essa não é a primeira luta que você enfrenta. Eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que o vento está soprando na sua vida. Eu tenho certeza disso, que teve outras lutas, que teve outras tempestades e que você conseguiu vencer todas elas, que você conseguiu romper com o impossível, você conseguiu romper com o sobrenatural. Por isso, continue a caminhar, continue a acreditar que do outro lado dessa tempestade, aleluias, Jesus te espera com os braços abertos, dizendo para você, vem, vem. Ele te chama nessa noite. É Jesus que te chama nessa noite para você romper com o impossível. Olha, não ouça as palavras que as pessoas vão dizer que você não consegue, que você não pode, que é difícil. Olha, não creia nisso. Tampe os ouvidos. Ouça apenas a voz do Espírito Santo. Ouça apenas a voz de Jesus a dizer para você nessa noite, vem. Vem, a mesma voz que chamou Pedro, a mesma voz que te chama nessa noite, vem, vem, vem que eu te sustento diante dessas tempestades, aleluias, vem que eu te sustento diante desse vento forte, diante dessa ventania, eu te sustento, eu te seguro. Se você olhar com seus olhos para o autor e consumador da nossa fé, você vai ver Jesus no meio da tempestade, no meio da luta, com as suas mãos estendidas para você, dizendo, vem, vem que eu te seguro, vem, vem. É difícil, é verdade. Às vezes o vento sopra com força e nos dá medo. Somos humanos. E às vezes esses ventos, eles colocam medo no nosso coração. E a única intenção do vento soprar forte, às vezes, a nossa vida, é para nos colocar medo. É para nos fazer desistir realmente. É para fazer com que eu e você deixe de acreditar nas promessas de Deus. É fazer com que eu e você desista da caminhada. Mas a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, a palavra que o Senhor preparou teu coração nessa noite, olha, continue a caminhar, em meio aos ventos, em meio às tempestades da vida, porque eu continuo a te sustentar. Eu, Jesus Cristo. Não é o homem que te sustenta, não é o homem que te segura, não é o que você tem na sua mão que vai te guardar, que vai te sustentar, não é nada do que você tem nas suas mãos. O que vai te sustentar diante dessa tempestade, diante desta luta, é a presença de Jesus. É a presença dele. Que você possa crer nisso. Que você possa continuar a acreditar que você não está sozinho. Que Jesus continua com você dentro desse barco. E enquanto ele estiver com você dentro deste barco,
tudo vai bem. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem te guarda, que Ele é quem vai te livrar do mal, que Ele vai iluminar o teu caminho, que Ele vai fazer com que o vento cesse, que Ele vai fazer com que a tempestade se aquiete, para que você tenha vitória. De repente hoje você não está vendo a sua bênção diante de você, mas se você continuar a crer, continuar a caminhar, olhando para o autor e consumador da sua fé, eu tenho certeza que no meio da tempestade você vai ver as mãos dele estendidas para você, que você vai ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo a dizer para você: vem, vem, vem que eu te sustento. Vem que eu te seguro, eu te guardo, em nome de Jesus. Que você creia nisso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra falou teu coração nessa noite. Eu tenho certeza disso. E se você não colocou ainda o seu pedido de oração aqui, que você faça isso agora. Coloque o seu pedido de oração aqui, para nós estarmos orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, para que Ele te guarde, para que Ele te sustente diante dessa tempestade que você está passando. Em nome de Jesus. Amém?